Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema fundamental da sociologia, um tema que, na verdade, é um conceito básico do estudo sociológico, que é o conceito de instituições sociais. E para falar das instituições, um primeiro passo é a gente lembrar um pouco sobre a sociologia clássica e o primeiro grande debate da sociologia clássica. Ou seja, quando a sociologia nasce, ali no final do século XIX, começo do XX, que vão se estruturando os pensamentos de Weber e de Durkheim para a sociologia como uma nova ciência, o grande cerne do debate é entre uma perspectiva que defende que o ponto de partida da análise deve ser a ação dos sujeitos, dos indivíduos e grupos, e uma outra perspectiva que defende que o ponto de vista da análise deve ser a coerção social, a forma como a sociedade se impõe sobre os indivíduos. Vamos lembrar que Durkheim defende que a sociologia deve estudar os fatos sociais, a forma da sociedade constranger, coagir e modelar os indivíduos. Enquanto para o Weber, o cerne da sociologia é a ação social, a forma como os indivíduos agem em sociedade, na relação uns com os outros, nas escolhas que fazem, nos interesses que carregam nas suas decisões. Muito bem, a gente tem então duas formas de entender a relação entre sociedade e indivíduo. Mas a gente não consegue entender devidamente essa questão indivíduo-sociedade sem passar pelo conceito de instituições sociais. Para a gente entender a relação indivíduo-sociedade, a gente tem que compreender que essa relação é mediada pelas instituições. A sociedade não existe abstratamente. O indivíduo não é socializado na sociedade no vazio, na sociedade como um todo. A sociedade só socializa o indivíduo, só insere, só introduz seus valores, regras, normas, habilidades aos indivíduos através de instituições. A gente vai falar um pouco do que são essas instituições. Então, para começo de conversa, o que são as instituições? Ora, a gente pode dizer que as instituições são um conjunto de procedimentos, de práticas padronizadas, né, de formas de agir que são padronizadas e que vão se cristalizando, vão se solidificando ao longo da história e regulam a vida humana. Regulam no sentido de estabelecem regras, estabelecem normas, estabelecem valores para a vida humana no seu cotidiano. Essa ideia de instituição, que é a ideia que a gente vai trabalhar aqui, se aproxima muito com aquilo que Durkheim chama de fato social. Aliás, num dos prefácios que Durkheim escreve para as suas regras do método sociológico, ele vai justamente dizer que os fatos sociais são instituições. Então, por exemplo, a escola, a família, a língua que uma comunidade, uma sociedade fala, a forma dessa sociedade dividir e organizar as relações de trabalho, o Estado, o direito, tudo isso são instituições de uma sociedade. Elas estabelecem normas, valores, todas essas instituições têm conjuntos de práticas padronizadas, práticas que se repetem em suas várias manifestações. Por exemplo, uma escola, tem escolas do Brasil todo, tem escolas do mundo inteiro, as escolas são diferentes entre si, mas existem práticas, normas, formas de organização que se repetem em todas. A mesma coisa com as constituições, a lei, o direito, a mesma coisa com as famílias, enfim. Dessa forma, então, as instituições, elas são formas cristalizadas, padronizadas de ação e procedimento social, mas que, além disso, regulam, estabelecem normas e valores para organizar a nossa vida cotidiana. Vamos então ver as características das instituições. Bom, tendo em vista que as instituições correspondem mais ou menos ao conceito durkheimiano de fato social, uma primeira característica é justamente a sua exterioridade em relação aos indivíduos.
O que significa? Significa que o indivíduo sozinho não cria uma instituição. No geral, o indivíduo ele nasce numa teia de instituições, ele se relaciona a partir do seu nascimento com um conjunto de instituições, e é nesse conjunto de instituições que ele vai formando quem ele é. A instituição, portanto, ela é exterior aos indivíduos particulares. Segunda característica, objetividade. Isso quer dizer o quê? Que elas existem. Elas existem e há uma concordância generalizada sobre a sua existência. Ela possui uma realidade objetiva. A instituição não é simplesmente uma ideia, não é simplesmente uma percepção. A instituição é algo que existe na realidade social concreta. Terceira característica é a coercitividade. Isso também está no Durkheim. As instituições impõem, pressionam os indivíduos a aceitar determinadas normas, valores e práticas. E ao fazer, elas, como a gente vai ver depois, contribuem para a socialização desses indivíduos. Mas, por outro lado, elas podem impor valores, normas e práticas que são arbitrários, que são discutíveis. E isso também está na base da mudança das próprias instituições. Quarta característica, as instituições possuem autoridade moral. Ou seja, os indivíduos atribuem, pela sua formação, pela ideologia da própria sociedade, os indivíduos atribuem autoridade, legitimidade às instituições. Ou seja, ela impõe sobre os indivíduos uma certa autoridade, um certo poder de dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom e ruim, o que é aceitável, o que é inaceitável. Isso só funciona se em alguma medida os indivíduos aceitam essa autoridade. Então não é simplesmente um autoritarismo das instituições, embora isso possa ocorrer também. Mas a autoridade moral das instituições passa justamente pela aceitação, pelo consentimento dos indivíduos. Quinto aspecto, historicidade. As instituições possuem uma história, possuem uma razão da sua formação na história e possuem mudanças ao longo da história. Embora as instituições, no geral, sejam resistentes, mudem de forma lenta, elas mudam, elas são dinâmicas. Elas têm relações internas de poder. Dentro das famílias existem relações que são tensas, que são conflituosas, em relação a uma maior ou uma menor aceitação do modelo tradicional da família. Isso vai impondo mudanças ao longo da história nas instituições. Isso ocorre com a família, com a escola, com o direito, enfim, com todas as instituições, até com a própria língua. O português que se falava há 100 anos não é igual ao de hoje. Além dessas 5 características, que são identificadas por Brigitte e Peter Berger, sociólogos, estudiosos das instituições, a gente pode falar de algumas outras. Por exemplo, uma sexta característica das instituições é que elas possuem uma importância para a socialização dos indivíduos. Os indivíduos são socializados, são introduzidos na sociedade através das instituições, através da família, através da escola, através da religião, através dos espaços de sociabilidade que as pessoas frequentam. Uma sétima característica, com suas normas e valores, as instituições configuram papéis sociais. O que é isso? As instituições constroem expectativas de como que deve ser o comportamento das pessoas. Um exemplo, a instituição família, eventualmente a instituição igreja ou outra religião, instituição religiosa, principalmente até pouco tempo atrás, hoje isso está mudando também, porque as instituições mudam, mas esperavam que homens tivessem um determinado comportamento, pessoas do sexo masculino tivessem um determinado comportamento, que é um comportamento de homem, e que as pessoas do sexo feminino tivessem outro determinado comportamento, que é um comportamento de mulher. Então, o homem tem que ser lógico, o homem tem que ser racional, o homem não pode chorar, enfim, uma série de papéis ou uma série de atribuições que são colocadas nesse papel de ser homem. As mulheres têm que cuidar da casa, as mulheres têm que gostar de cuidar de criança, as mulheres têm que ser mais sensíveis, e aí você tem uma série de outras atribuições que se coloca sobre o papel de ser mulher.
Esses papéis sociais são ensinados pelas instituições, são perpetuados, são transmitidos intergeracionalmente, de geração em geração, e as pessoas são socializadas para aceitarem esses papéis. O que não significa que isso é para sempre, pelo contrário, a gente está vendo uma mudança positiva em relação a isso, desses papéis não serem mais aceitos do jeito que são, ou desses papéis serem superados para que cada indivíduo, independente do sexo, tenha uma maior liberdade de definir o seu lugar no mundo. Por fim, uma oitava característica importante das instituições é que elas nascem e se perpetuam visando satisfazer necessidades humanas ou necessidades da sociedade. Então, por mais que às vezes elas sejam contraditórias, por mais que às vezes elas sejam muito problemáticas e tenham que ser transformadas, revolucionadas, dependendo das circunstâncias, para garantir uma maior humanização, as instituições elas nascem e se perpetuam na satisfação de necessidades. As pessoas se organizam em família, em estado, ou as pessoas se organizam com uma lei, com uma língua, na medida em que isso também tem uma relevância para a organização das pessoas e para a satisfação das próprias necessidades. Claro que isso sozinho não explica porque as instituições são o que são, mas isso ajuda a entender a origem e a reprodução das instituições sociais. Por fim, é importante a gente ter em mente justamente um ponto que eu falei agora há pouco, que é: as instituições são resistentes à mudança. É difícil mudar as instituições, mas ao mesmo tempo elas não são eternas, elas são dinâmicas, elas mudam, elas estão mudando de forma mais ou menos processual. Elas mudam de forma lenta, a não ser que você tenha uma ruptura, uma revolução, etc. Em alguns momentos da história, essas transformações são mais aceleradas por ação dos movimentos sociais, por ação das lutas políticas, mas elas mudam. As instituições mudam ao longo da história. As instituições têm uma história, elas não são um elemento da natureza ou um elemento que caiu do céu, uma intervenção divina e aquilo tem que ser daquele jeito para sempre. Pelo contrário, as próprias instituições religiosas mudam, a família muda. Por exemplo, em relação à família, qual que é o padrão de família nas sociedades ocidentais modernas, o padrão tradicional de família? É uma família nuclear, ou seja, a família é considerada pai, mães e filhos, diferente de outras sociedades em que a família é estendida, que inclui primos, irmãos da mãe, irmãos do pai, como núcleo familiar. Nas sociedades modernas, a família é nuclear, é esse núcleo mais estreito. Ela é, no geral, monogâmica nas sociedades ocidentais modernas, ou seja, um marido e uma mulher, e ela é heterossexual, ou seja, o seu companheiro, o seu cônjuge, é uma pessoa do outro sexo. Ela é monogâmica porque envolve duas pessoas, uma numa relação apenas com a outra, e ela é heterossexual porque essas duas pessoas são de sexos opostos. Isso é um modelo tradicional de família que foi colocado, que foi instituído ao longo da modernidade ocidental. Não foi sempre assim no mundo ocidental e não é assim em todos os lugares do mundo. Mas nesse próprio mundo ocidental, que instituiu esse modelo de família está sofrendo transformações. Cada vez mais a gente vai encarando com maior naturalidade, ainda bem, cada vez mais a gente vai superando preconceitos e vai aceitando como família, ainda bem, outros modelos e outras configurações familiares. Configurações que não são nucleares, que são estendidas e que se constituem como família, principalmente configurações familiares que não são heterossexuais e configurações familiares, isso ainda não tem uma aceitação tão grande, mas cada vez maior também, configurações familiares que não são monogâmicas. A família, o modelo de família, está sendo transformado. Isso significa que não vai mais existir família? Não, mas que a gente está tendo uma nova configuração de modelos múltiplos de família. Por quê? Porque a instituição família se transforma ao longo da história. A mesma coisa a instituição escola.
Agora com a quarentena, com a pandemia, a gente está vendo, as escolas estão mudando. Por força das circunstâncias, sim, mas é uma transformação, essa digitalização do ensino, que já apresentava tendências antes do coronavírus. Nos últimos anos já havia tendências muito fortes de utilizar tecnologias de comunicação digital para apoiar ou eventualmente para substituir o ensino presencial. Não que isso seja necessariamente bom, mas é uma mudança que já vinha acontecendo na instituição escolar, que tem aspectos positivos, mas que também tem muitos aspectos muito discutíveis. De qualquer forma, a instituição escolar também vinha passando por mudanças. As instituições mudam, elas são resistentes, elas perduram ao longo do tempo, mas mudam. E às vezes uma circunstância, seja uma luta política, um movimento social, a articulação das pessoas, um desejo de mudança, seja o coronavírus, funcionam como um catalisador, como algo que acelera esse processo de mudança ou redireciona esse processo de mudança para uma determinada circunstância. Gente, a minha ideia era fazer essa introdução maior. Claro que a gente pode depois entender um pouco melhor cada instituição em particular das sociedades atuais, das sociedades contemporâneas, mas a ideia hoje é entender esse conceito sociológico de instituição e a relevância dele para a análise sociológica. Valeu, pessoal!